Bom, então a gente falava, né, da resolução do Scilab. Nessa resolução do Scilab, então, o que eu fiz? Primeiro, eu tabulei, peguei os dados da tabela, tá? E digitei eles como uma matriz. Por que digitar isso como uma matriz? Porque isso facilita na hora de chamar as informações. Bom, então tem ali a matriz de coeficientes, a matriz A, né? Então está aqui a nossa matriz de coeficientes. Né? Essa nossa matriz de coeficientes, né? Eu digitei. Né? Então, eu digitei. Então, como é que ela é? Então, ela é A mais 1, né? Ou melhor, é K mais 1, é K1 mais K2. Então, K1 mais K2, espaço K2, 0 e 0. E mais um 0, porque tem que ter 5 elementos, né? Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho uma linha com 5 elementos. Né? Então, agora, eu tenho mais outra linha. Tem a outra linha com 5 elementos. Então, eu tenho K2, K2 mais K3. Repara que entre cada um deles eu vou dando espaço. Né? Menos K2, menos K3. Novamente, 5 elementos. 0, K3, K3 mais K4 e menos K4. Então, aqui eu estou trazendo a informação e eu estou digitando ela de forma algébrica. Eu estou buscando lá. Então, o que quando eu digito? Né? Quando eu digito K2, aqui, quando eu escrevi K2, que elemento ele está buscando? Ele está buscando esse elemento aqui, ó. Ou seja, esse elemento aqui é o K2. Então, o que o computador vai fazer? No lugar de K2, ele vai pegar o 9. Se eu pegar aqui o K3, ele vai pegar o 15. E não posso digitar K3, porque ele não sabe o que é K3. Então, você tem que digitar K, que é a mesma variável, ou seja, é o mesmo nome que você deu para essa lista. Abre parênteses, vai botar a posição, qual é a posição que você quer, 3, e fecha parênteses. Então, como o K é uma lista de informações, e você quer chamar um determinado ponto específico, você vai ter que chamar a variável, abre e fecha parênteses. Né? Ou seja, K3 não pode, tem que ser K, abre parênteses, digita a posição, fecha parênteses. Tá? Para quem é da computação, já fez estrutura de dados, de algoritmos 2, isso aqui que eu estou falando é repetição e muito forte. Né? Então, para quem não é desse mundo, é importante a gente salientar isso. Tá? E aí eu fui digitando tudo isso aqui. Lá no PowerPoint está isso digitado, está tudo já feitinho lá, bonitinho, que vocês podem consultar e ver direitinho lá e depois digitar em casa. Eu recomendo que vocês tentem reproduzir, porque só tentando reproduzir que vocês vão sentir onde o sapato aperta. E como já está resolvido lá, tenta reproduzir e corrija. Aqui, novamente, eu fiz a matriz B, né? Ou seja, então, eu fiz a matriz de coeficientes, fiz a matriz B. Tá. Então, o que acontece? Digitei a matriz B. Aqui agora eu corrigi, né? K1 vezes L1 menos K2 L2. Repara que quando eu quero, né? Por que eu uso ponto e vírgula? Eu digito a linha, ou seja, linha, ponto e vírgula, outra linha, ponto e vírgula, outra linha e assim por diante. Como é um elemento por linha na matriz B, ou seja, depois que eu digitei um elemento, né? Eu vou dar um ponto e vírgula para mudar de linha, né? Então, aqui está o primeiro elemento. Então, aqui está exatamente a expressão anterior. Repito. Então, quem é o L1? Tá? L1 é essa posição aqui, ó. Certo? Você não pode digitar L1. Ele não sabe o que é isso. Você tem que digitar L, que você está pegando a lista L, e está pegando a primeira posição da lista L. Então, tem que usar o parênteses para chamar uma posição específica de uma lista. Ou de uma matriz. Ou no caso aqui, a gente chama de vetor, mas é uma matriz. Tá. Então, eu digitei todo o vetor B, tal e qual nós tínhamos equacionado. Né? Então, aqui está a linha 2, aqui está a linha 3, ou seja,
Eu vou mudando de linha, dando ponto e vírgula. E aqui está a última linha. Esse LT aqui é a largura total. Ou seja, é um número, não é uma matriz. É um número. Tá? E aqui, então, está a solução do sistema. A solução do sistema está ali. Inv de A vezes B. Tá. Como é que a gente vai resolver isso agora? Tá? Como é que a gente vai resolver isso? Muito simples. Para resolver isso, a gente vai vir aqui, ó. Eu pego aqui, ó, nós temos esse botão aqui e nós temos esse botão aqui. Esse botão aqui, ele vai pedir para você salvar. Antes dele executar, ele vai pedir para você salvar. Ou seja, você pode clicar aqui e salvar. Ou você pode clicar aqui direto e salvar e executar ao mesmo tempo. Então, esse você clica e ele vai pedir para salvar. E esse você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você faz do dois? Isso aqui é proibido. Tem uma interferênciazinha de microfone, de uma conversinha. O que aconteceu com o papel? Olha lá, ó. Botou, né? Ô, Bruno. Bota a mão também. É, exatamente. Eu não ia dizer o nome, mas já que Ô, Bruno, tá ouvindo aí? Bom. Eu acho que pode dar mute em todos os alto-falantes aí direto. Eu posso, uma coisa aqui, eu sei que é o Bruno. Deixa eu ver. Eu acho o Bruno aqui. Tava logo aqui. Não, agora ele fechou. Tá. Beleza. Então tá. Então aqui, ó, eu vou clicar num dos dois. Eu posso clicar nos dois, mas eu prefiro sempre clicar nesse que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, cliquei aqui. Ó. Parece que não aconteceu nada, né? Mas aí eu vou ter que ir lá no outro, na outra janela ver. Vamos lá na outra janela, vamos ver o que aconteceu. Quando eu venho nessa janela aqui, quantas vezes eu cliquei lá no playzinho? 2 vezes. Olha só o que ele botou aqui, ó. Ele executou 2 vezes, né? Questionário molas. 2 vezes ele fez molas. 2 vezes ele fez aquela rotina. Então ele resolveu a rotina. Se tivesse erro, ele ia dizer, ó, tem um erro, né? Então só para recapitular, como é que eu abro aquela janela? Aquela janela a gente abre por aqui, né? Por aqui que a gente abre aquela janela. Tá. Ele executou 2 vezes o questionário mola. Então, está resolvidinho o meu sistema. Então, daqui. Como é que eu vou ver a matriz A? Eu digito aqui A. Eu salvei a matriz A com letra maiúscula. Então, eu tenho que chamar de letra maiúscula. Dei o Enter. Tá aqui, ó. Tá? Aqui é a minha matriz A. Vou pegar a matriz B. Eu chamei a matriz B de letra maiúscula. Eu digito com letra maiúscula. Tá aqui a matriz B. Aí eu fiz a continha. X igual a inv de A vezes B. Aqui é a resposta. Poderia ter resolvido aqui inv de A vezes B. Poderia ter resolvido aqui. Poderia. Mas ele já resolveu lá. Eu só chamo digitando a variável. Ah, professor, dá para fazer print? Dá para eu digitar um programa e fazer print? E na hora que eu venho para cá já está printado na tela? Sim. Qual é o código? Quais são os comandos? É o mesmo comando que você usa na linguagem C. Por enquanto eu não vou apresentar isso. Eu vou apresentar isso mais adiante, quando a gente for fazer outras coisas, eu vou apresentar isso bem direitinho. Mas por enquanto, só para a gente ter ideia de que eu posso usar esse comando, usar essa função aqui, programar as coisas, fazer isso rodar e isso me é apresentado aqui na área de trabalho, certo? O professor, o meu pede para salvar primeiro. Eu salvo em qualquer pasta ou tem que ser uma pasta específica do Silab? Não, pode salvar em qualquer pasta tua. Qualquer pasta que tu queira lá, sei lá, tem uma pasta de cálculo numérico, você vai lá em cálculo numérico, dá o nome que você dá, e ele vai executar tranquilamente. Tá? Ok, obrigado. Então era isso. Eu deixei o código para vocês no PowerPoint, e vocês podem abrir esse código aqui, né? E conferir ele, fazer uns Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não recomendo Ctrl-C, Ctrl-V. Eu recomendo que vocês digitem e depois verifiquem. Porque a primeira vez pode dar um erro, deve ser por que deu esse erro? Que isso, que aquilo, né? Então, eu até vou mandar o código depois para vocês também, sei lá, para vocês abrirem direitinho, verem, mexerem, tá?
Então, história, essa parte de sistemas, quem está resolvendo o trabalho com sistemas lineares e quiser mexer com isso. E no próximo questionário vai ter uma situação que vocês vão ter que usar, trabalhar um pouco com isso. Tá? Não era assunto de prova nos últimos semestres. Né? Talvez, porque eu estou mostrando agora, talvez pudesse inventar alguma coisa, mas não sei. Bom, vamos adiante. Vamos mudar um pouco a página. Vamos falar de... Vamos botar um pouco de vocabulário, né? Então, às vezes eu falo, até agora o que nós vimos? Às vezes eu falo não, mas até agora nós vimos método direto. O que é método direto? Método direto é quando eu tenho um número finito, né, de operações, e esse número finito de operações, né, me dá solução. Tá? Ou seja, um escalonamento. O que o escalonamento faz? Eu faço lá um número finito de operações e encontro uma resposta. Isso é um método direto. Então, escalonamento é um método direto. Ah, professor, resolver por matriz inversa. Bom, a gente não resolve, a gente não faz a conta. Quem faz a conta é inverter uma matriz é por conta do Scilab. Existe um código dentro do Scilab que inverte a matriz. Esse código, eu imagino que ele seja um código interativo. Tá? Mas, enfim, é um método que a gente vai dizer que é direto. Eu faço lá uma operação e tenho uma resposta. Bom, nós vamos entrar agora num método iterativo. A gente já viu essa palavrinha iterativo na nossa disciplina. O método de Newton é um método iterativo. O método da bissecção é um método iterativo. Por quê? Porque eu posso ficar infinitas vezes repetindo aquela conta, né? E ele nunca vai parar. Ou eu posso repetir e não convergir. Né? Eu posso repetir e não dar lugar nenhum. Eu posso repetir e chegar num lugar. Isso é um método iterativo. E o método, a gente vai ver dois métodos iterativos, mas basicamente é um método só. Eu vou falar do método de Jacob, porque entendendo bem Jacob, a gente vai entender Gauss-Seidel. Tá? Então tá. Vamos adiante. Então, o que acontece? Nós temos dois métodos. Vamos começar com o método de Jacob. O Jacob, né, Gauss-Jacob, todas as hipóteses que a gente faz sobre o sistema linear em Jacob valem em Gauss-Seidel. Então, primeiramente, a gente tem um sistema linear, a x igual a b, e essa matriz ela tem que ser não singular. Isso é uma grande questão em sistemas lineares. O que é uma matriz não singular? O determinante dela tem que ser diferente de zero. Então, o determinante da matriz não pode ser zero e também não pode ser perto de zero. Ou seja, a matriz ela não pode ter singularidade. O determinante não pode ser zero. E as diagonais de uma matriz, e agora vem um ponto bem importante, as diagonais da nossa matriz A, elas não podem ser zero. Ou seja, a minha matriz, a diagonal, ela tem que ser diferente de zero. Se vocês tiverem algum elemento que é zero, não pode método interativo. Vocês vão ter que buscar um método direto. Vocês vão ter que buscar método de escalonamento. Tá? Então, se porventura tiver um elemento zero na diagonal, tem que buscar o escalonamento. Ou você faz troca de linha. Dá para trocar linha. Eu posso pegar a linha 2 e botar na linha 4. Por exemplo, pegar a linha 4 e botar na linha 2. Pode. Se isso te ajuda a ter uma diagonal, você pode permutar linhas. Tá. Então tá, vamos pegar o Jacob. Eu tenho um sisteminha linear, tradicional, coisa mais querida. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa isolar a variável de interesse. Por exemplo, na primeira equação, eu vou isolar x1. Como é que eu isolo x1? Eu passo todo esse pessoal para o outro lado. Passei todo mundo para o outro lado. Né? Isso aqui, né? Passei todo mundo para o outro lado. O que aconteceu aqui? Tá. Quando eu passei tudo isso aqui para o outro lado, o que acontece? Você tem isso aqui com um sinalzinho negativo, né? Você passou tudo para o outro lado, negativo.
e vai dividir, vou botar com uma outra corzinha, e vai dividir todo mundo do outro lado por A11. Pode ver, todo mundo dividido por A11. Na linha 2, agora eu vou dividir todo mundo por A22. E quem é que vai ser a minha variável em questão? O x2. Então, a primeira coisa a fazer é pegar o sistema linear e isolar as variáveis. Já vamos fazer isso de forma prática. Aqui eu estou mostrando de forma teórica. Vamos fazer isso de forma prática. Tá. E o Jacob diz o seguinte, aqui nós temos que falar um pouquinho. Bom, como a gente está num método iterativo, lá no método de Newton, por exemplo, nós precisávamos de um chute. Né? A gente precisa de um chute. Quando a gente faz a bissecção, a gente precisa de um intervalo de chute. A gente precisa ter um chute inicial, a gente precisa de uma condição inicial. E a nossa condição inicial, então sempre vai ser dada uma condição inicial. Então, o que acontece? O que é esse x? A gente sempre vai denotar por letra maiúscula uma matriz linha, ou um vetor. Uma matriz linha, um vetor denotei por letra maiúscula. O que é esse índice entre parênteses? Esse índice entre parênteses não é potência, viu? Esse índice está dizendo que ele é o primeiro passo, olhar o passo zero do método. Ou seja, ele é o chute inicial. Então, quando eu estou digitando x0, quando eu escrevi x0, tá? Lá na lista de exercício, quando você pega um livro e tem x0, isso aqui ele está dizendo que é o meu chute inicial. Ou seja, é um chute. Você pode botar qualquer número, certo? Qualquer número. Tá? Ou seja, se o meu sistema é 3x3, vai ter que ter 3 chutes. Se o sistema é 4x4, 4 chutes. Se o sistema é 5x5, 5 chutes. Um colega, inclusive, me alertou que o primeiro exercício lá é um sistema 4x4 e eu dei 3 chutes. Depois eu tenho que arrumar lá, tenho que botar 4 chutes. Quem dá os chutes? Bom, se vocês estão resolvendo um problema, um projeto, o chute, geralmente o projeto vai dar esse chute. Quando, sei lá, vocês estão resolvendo um sistema de equações diferenciais numericamente, o chute vai ser dado pelas condições iniciais. Né? Se a gente está resolvendo um problema de cálculo numérico, quem dá o chute sou eu. Eu vou dizer, faz isso. Se não tem chute, vocês podem arbitrar também, né? Pode dar 0, 0, 0, que tá de boa. Bom, então o que acontece? O próximo passo, então, lembrando que o K mais 1 é o próximo passo. Depende do passo anterior. Ou seja, o próximo passo depende do que eu sei anteriormente. Então, para eu avançar, eu preciso saber o que aconteceu. Tá? Isso é bem importante. Então, o próximo passo depende do passo anterior. Vamos ver o que tem no próximo slide. Então, aqui, como é que eu tenho um sistema linear? Nesse sistema linear, nós vamos isolar as variáveis. Tá? Que variáveis eu vou isolar? Primeiramente, eu vou isolar o x1. Ou seja, a primeira equação isola o x1. Então, eu passo todo mundo para o outro lado. Eu passei menos 2, era mais 2, passou menos 2. Era menos x3, passou mais x3. E vou dividir tudo por 10. Ou seja, eu passei tudo para o outro lado e dividi por 10. Ou seja, eu isolei o x1. Simples assim. E aquela situação é dividir tudo. Não é dividir só o primeiro, que eu sempre vejo muita gente que divide só 7 por 10 e esquece o resto. Não, é dividir tudo. Agora aqui, pegando todo mundo agora. Fiz a primeira. Agora a gente pode aqui generalizar as coisas, né? Quando eu estou fazendo a generalização das coisas, por exemplo, eu vou pegar, né, esse aqui. Eu isolei o x1. Agora eu vou isolar o x2, ou seja, eu vou fazer na sequência da diagonal. Então, eu vou isolar o x2. Então, se eu vou isolar o x2, quem vai passar para o outro lado? Vai passar o 3x1. Então, era positivo, passou negativo. Então, menos 3x1, era positivo. Mais 5x3, era mais 5, passou para lá, menos 5x3. Dividido por quem? Dividido por 20. Aqui. Mesma coisa com o x3. X3 está aqui. Então, era menos x1 mais x1.
Ou melhor, mais x1 passou menos x1. Era menos 3x2, passou mais 3x2. E o 10 está multiplicando o x3, então ele vai dividir tudo. Não é difícil isso, gente. Isso aqui é bem simples. Isso aqui não é cálculo numérico. Né? Ou seja, isolar uma variável é algo que é pré-requisito. Tá. Aí a gente vai dar um chute. Chute inicial. Vamos resolver o problema com 2 iterações. Então, o chute inicial está dado aqui. Assumindo que. Quem disse isso? Eu. Ah, professor. Sempre o professor vai ter que dar? Sim. O problema sempre vai dizer isso para ti. Tu sabe do problema. Então tá. O que isso aqui está dizendo para mim? Né? Eu tenho essa matriz. O que isso aqui denota? Isso aqui denota, então, meu x1, meu chute inicial para x1 é 1, meu chute inicial para x2 é 1 e o meu chute inicial para x3 é 0. Então tá. Então, o meu próximo x1, eu vou substituir aqui, né? Então, próximo x1 vai ser quem? Vai ser o x2 0 e o x3 0. Quanto é que é o x2 0? 1. Quanto é que é o x3 0? 0. Fiz a continha, 0,5. x2, 1. x1, 0. x3, 0. 1 e 0. Esse valor aqui. x3, 1. x1, 0. x2, 0. Substituir 1,6. Resolvemos o problema na primeira iteração. Primeira iteração sempre tem erro grande. Então temos que fazer mais uma iteração. Vamos para a segunda iteração. Na segunda iteração, o que eu vou considerar? Eu vou considerar o resultado que eu obtive anteriormente. Ou seja, x1, 0,5, x2, menos 0,75 e x3, 1,6. Então, como é que eu vou determinar o x1 na iteração 2? Eu vou precisar da iteração 1. Ou seja, para determinar o próximo, eu dependo do anterior. Então, para determinar o x1 agora, eu preciso do x2 e do x3 anteriores, que são 0,75 e 1,6. Faço a continha, 1,01. Mesma coisa. Como é que eu vou determinar o x2 atual? Eu preciso do x2 anterior. Eu preciso do x1 e do x3 anteriores. Então, 0,5 está aqui. E 1,6 está aqui. Fiz a continha. Mesma coisa. Fui lá, peguei o 0,5. Fui lá e peguei o menos 0,75. Fiz a continha. Então, eu calculei agora quem? A segunda iteração. Então, aqui eu tenho a segunda iteração. Tá. Vamos ver o que acontece. Vamos calcular o resíduo na segunda iteração. Né? Quantas iterações? Aí vem as dúvidas. Quantas são as iterações? Quantas iterações você quiser fazer. Né? Vai chegar um momento que você vai se dar conta. Olha, os números estão se repetindo tanto que isso aqui é a solução. Né? Mas como a gente está fazendo à mão, vamos fazer 2 para ver o que aconteceu. Fiz 2 iterações. Eu vou calcular o resíduo. A gente viu isso. Então, o resíduo é B, o resíduo na segunda iteração é igual a B, que é fixo, vezes A, que é fixo, vezes o X da segunda iteração. Né? Isso aqui é uma multiplicação de matriz. Né? Ou seja, eu vou multiplicar este por este, somar esse por este, somar este por este. Aqui, multiplicação de matriz. Vocês viram isso em geometria. Bom, daí, feito o resíduo, eu tenho esse resíduo aqui. Ou seja, o que se nota? Né? O que se nota? Se nota que aqui a caneta, acho aqui. Se nota que o meu resíduo, né? Ele é um resíduo, ele é grande, tá? Ou seja, ele tem aqui ele tem um zero só. Nós queremos um resíduo com o maior número de zeros possível. Então vamos fazer mais uma iteração e vamos ver o que acontece. Então, se eu fizer mais uma iteração, ou seja, eu vou fazer o x3, a terceira iteração, com base no x2, ou seja, eu repito o mesmo processo com o x2 aqui, ó. Mesma coisa, ó. 2, 3. Então, x2, o x1 na iteração x2, x2
na iteração x2, x3 na iteração x2. Mesma coisa. O que vai acontecer? Eu vou ter esses números aqui. Né? O que vai acontecer? Eu vou substituir aqui. Vai ficar o R3, então o resíduo na terceira iteração, e o x da terceira iteração. O que aconteceu com o resíduo? O resíduo ficou menor. Né? O meu resíduo ficou menor. Bom, agora eu já tenho um zero, pelo menos, aqui. Aqui eu tinha um zero antes, e ainda diminuiu esse valor. E aqui eu já tenho zero. E quando eu calculei o módulo do resíduo, né, ou seja, para pegar essa informação e resumir ela num número só, o que eu reparo? Que isso aqui ficou mais perto de zero ainda. Ou seja, eu calculei mais uma iteração, isso ficou melhor. Se eu fizer mais uma iteração, isso vai ficar melhor ainda. Se eu fizer mais uma iteração, isso vai ficar melhor ainda. Ou seja, eu vou repetindo os passos até eu ter um resíduo muito próximo de zero. Né? Então, e não tem mistério, gente. É só pegar os passos que a gente obteve e substituir na fórmula. A gente vai encontrar, então, a resposta. Né? Vai achar um valor aproximado para o sistema. Então, algumas considerações muito importantes do método iterativo. Uma delas, que se eu aumento o K, o que é o K? O K são as iterações. Ou seja, se eu aumento o número de iterações, né, a minha resposta, ela vai para a solução. Ou seja, a minha resposta ela vai caminhar para a solução. E o que vai acontecer com o resíduo? O resíduo vai ir para zero. Né? Então, se eu aumento a minha resposta, se eu aumento o número de iterações, o meu x vai para a resposta e o meu resíduo vai para zero. Ou seja, o meu resíduo, né, tem que ser próximo de zero para garantir que o meu x é a resposta. Se o meu resíduo não for zero, não for muito próximo de zero, eu vou ter dúvida sobre o x. Ou seja, para eu aceitar o x, eu preciso que esse resíduo seja próximo de zero. Tá. Então, esse é o Jacob. O Jacob, né, ele é um método simples, mas aí um rapaz, o tal Seidel, se deu conta de uma coisa. Dá para acelerar o processo. Né? Dá para repetir todo o processo de forma acelerada, ou seja, chegar mais rápido à solução. Como é que ele vai chegar mais rápido à solução? Se ele já usar o resultado anterior. Né? Ou seja, se eu pegar o que eu obtive na linha, na mesma iteração, se o que eu obtive na linha 1, já uso na linha 2. Não espero a próxima iteração. Eu já uso imediatamente. É o que acontece aqui. O que ele está dizendo para mim? Que o resultado que eu obtenho em x1, eu já uso para calcular o x2. E o resultado que eu uso que eu obtenho em x2, eu já uso para calcular o x3, juntamente com o x1. Ou seja, na mesma iteração, eu já uso os valores que eu tenho. Tá? Então, essa é a diferença do Gauss-Seidel. É a mesma coisa, só que ele já usa os resultados obtidos na iteração. Isso dá um ganho em velocidade de processamento. Tá? Ou seja, eu vou ter um ganho em velocidade de processamento. Bom, nós estamos acabando essa segunda live. E aí, então, eu vou deixar para vocês... tá aqui. Tá? Aqui tem um sistema. Né? Nesse sistema aqui, nós vamos aplicar o Gauss-Seidel. Né? Na mesma condição. O Gauss-Seidel na mesma condição. Mesmíssimo. O que vai acontecer? Ó, chute inicial, calculei x1, 0,5, mesmo valor anterior. Só o que aconteceu agora? Eu peguei esse 0,5 aqui, ó, e eu já substituí ele aqui. Já substituí ele. E encontrei esse valor aqui. Esse valor aqui, eu já substituí ele aqui. Assim como 0,5. Ou seja, eu não espero o próximo passo. Né?
Eu não espero o próximo passo. Já dentro desse passo aqui, o resultado que eu vou obtendo, eu já vou substituindo. Tá? Então, eu não espero o próximo passo. E aí, então, né? Professor, é a mesma coisa que eu acho que aqui eu fiz um erro, né, gente? Aqui é 0,5. Né? Ó, o professor fazendo erro, né? Aqui é 0,5. Vamos apagar isso aqui. Depois eu vou ter que botar o certo ali. Né? Olha que eu vi. Ô, professor. Corrige lá. 0,5. Vou botar de vermelho. 0,5. Que é. Depois faz a continha, ver se o professor fez a conta certa. Tá? Porque esse valor aqui, né? Então tem que entrar o 0,5 e aqui tem que entrar o menos 0,675, que é o valor que vocês obtiveram para x2. E aí, então, eu obtenho um x3. Tá? Então, feita a primeira iteração. Então, agora a gente vai fazer o intervalo da segunda live, né? E aí nós vamos terminar isso na terceira live. Nós temos uma terceira live, 1, 2, 3 lives. Na sequência, onde eu vou, então, terminar esse sistema e fazer a implementação no Excel. Tá? Então, tentem fazer a segunda iteração, tentem calcular o resíduo da segunda iteração. Na sequência, na volta da segunda live, entre a segunda live a gente vai fazer às 9h30, a gente faz, então, a implementação no Excel, que é bem importante a gente implementar isso no Excel para enxergar a convergência acontecer. Tá? Então, tentem fazer a segunda iteração à mão, tentem calcular o resíduo e a gente compara isso depois. Ok? Aí, então, a gente volta em 10 minutinhos. 10 minutinhos. Aqui está 21h18 no meu relógio. A gente volta, então, 21h30, terceira live. Ok? Então, tá. Tentem fazer esse exercício e a gente compara isso depois, então. Certo? Agora conseguimos ir adiante. Vamos até o fim agora. Falou? É 21h30, então.